Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu desejo saudá-lo a todos com a paz do Senhor, todos nossos queridos e amados irmãos, os irmãos da nossa congregação Ebenezer do Alto de Santa Luzia, aqui na cidade de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Queridos e amados irmãos, neste momento nós estamos começando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesta noite na nossa 11ª lição do nosso segundo trimestre, aonde temos o nosso tema Atributos da Unidade da Fé. 3 atributos, irmão, querido e amados irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Este é o nosso tema da nossa 11ª lição do nosso segundo trimestre. Texto áureo, querido e amados irmãos, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andei como é digno da vocação com que foste chamado. Se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 1. Verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidencia-se o cotidiano com a humildade, com a mansidão e com a longanimidade. São os 3 pontos principais que iremos estudar nesta aula de hoje. É sobre os atributos da unidade da fé, que são esses 3: humildade, mansidão, longanimidade. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, por estarmos começando mais uma escola bíblica dominical nesta noite, neste momento, para os irmãos que estão nos acompanhando nos seus lares, nas suas casas. Aleluia, abra a sua revista e nos acompanhe neste momento. A nossa leitura bíblica em classe, queridos e amados irmãos, se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 4, Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Glória a Deus. A nossa introdução de hoje, irmão, nos fala que após concluirmos a leitura da lição passada sobre a oração e a intercessória em favor da igreja, onde Paulo, na lição passada, estudamos, onde ele ora e faz uma oração intercessora pela igreja que estava lá em Éfeso. E hoje, ao mesmo tempo, iremos estimular você, irmão cristão, neste momento, a viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, querido e amados irmãos, passa a enfatizar a necessidade que a igreja de Cristo precisa ter sobre esta unidade que nós todos os crentes deveremos ter. Então, assim, nesta lição de hoje, iremos estudar, louvado seja o nome do Senhor, as virtudes fundamentais de um verdadeiro cristão após conhecer Jesus como seu Salvador. Quais são, irmão, essas virtudes fundamentais? A humildade, a mansidão e a longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então você, nesta noite, irá aprender junto conosco sobre esses 3 pontos principais, aonde Paulo ensina os irmãos que se encontravam lá na igreja, lá em Éfeso. Primeiro tópico, queridos e amados irmãos, nós estudaremos: para haver uma unidade de fé, é preciso ter humildade. Isso é muito interessante na vida de um cristão. A humildade, irmão, é uma virtude imprescindível na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos nos fortalecer da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre a sua própria pessoa. É isso que estudaremos nesse primeiro tópico. O primeiro subtópico do primeiro tópico, irmão, fala sobre o modo digno de viver um cristão nesses últimos dias
onde nós estamos enfrentando momentos difíceis. Por isso que Paulo já advertia que a conduta geral de um crente é o destaque dessa sessão, desta lição de hoje. É um apelo que o apóstolo faz, que todos os crentes, salvo na pessoa de Jesus Cristo, ande de modo digno da sua vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a nossa conduta como verdadeiro cristão, louvado seja o nome do Senhor, recebida para ser um membro do corpo de Cristo, igreja do Senhor que somos. Isso pressuposto que ande um verdadeiro cristão, indiretamente relacionado com o nível da unidade. Quais são essas unidades? A humildade, mais uma vez a mansidão e a longanimidade. Esses são os 3 pontos principais que devemos ter um modo digno de viver na terra, neste momento, principalmente neste momento que estamos enfrentando de lutas e de dificuldades. Segundo subtópico, irmão, fala sobre a humildade. O que é humildade? Para o povo pagão, irmão, de antigamente, a humildade não era uma virtude, não. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa. Quer dizer que muitas pessoas antigamente pensavam que ser humilde era ser negativo. Não, irmão, a humildade parte diretamente de Deus. Nós iremos estudar, louvado seja o nome do Senhor, e ver na Bíblia, na palavra do Senhor, que no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo de uma verdadeira humildade na vida de todos nós. Jesus, irmão, como Deus, ele teve esta humildade de lavar os pés dos seus discípulos e ainda disse a ele que aquele que não quisesse que o mestre lavasse os seus pés não tinha parte com ele no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmão, é uma ação de reconhecer a importância e o valor de podermos servir aos outros, como diz a palavra de Deus. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma verdadeira exemplo de humildade para com o seu próximo. O terceiro subtópico, irmão, fala sobre a verdadeira humanidade. O que fica claro nessa passagem é que Jesus nos ensina através de Paulo, aleluia, que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Assim, irmão querido e amados irmãos, verdadeira humildade coopera para a harmonia, o relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tais condutas sem que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. A Bíblia diz, irmão, que o verdadeiro homem de Deus, na sua humildade, se andava segundo a sua vontade, os seus preceitos, os seus desejos, agora não. Andamos segundo a palavra de Deus. Agora nós andamos verdadeiramente segundo o que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Ser humilde e manso de coração. Uma nova criatura. Quando conhecemos a Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na vida daquela pessoa brava, se torna uma pessoa humilde. Aquela pessoa que era respeitado pelo seu caráter de ignorância, agora ele é respeitado pelo seu caráter de humildade na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. O nosso segundo irmão tópico fala sobre
Para ver essa unidade, irmão, é preciso de mansidão. A virtude de mansidão, irmão, produz o crente capacitado ao bem gerir os conflitos, promovido a paz e a conciliação na igreja local. Em outras palavras, irmão, a mansidão, no primeiro subtópio, é um fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem conduz o crente a ser uma verdadeira pessoa mansa e humilde de coração. Mansidão, irmão, essa palavra transmite para nós, uma palavra mansidão transmite um conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Um cristão, irmão, que tem uma ternura, ele é uma pessoa bem vista nessa sociedade. O cristão que é gentil para com o seu próximo, ele é um verdadeiro servo de Deus. Um cristão que tem uma cortesia para com o seu ente querido, ele é um verdadeiro servo de Deus. E um cristão que é paciente, que espera no Senhor, aleluia, que não desanima com o que estamos enfrentando nesses últimos dias, Deus vai nos dar paciência para suportarmos. Isto é uma unidade de fé, que verdadeiramente só o Espírito Santo de Deus é quem nos dá. O segundo subtópico, irmão, fala sobre o grande exemplo de mansidão. Quem foram esses dois homens que a leitura nesta noite transmite para nós, que tiveram esse exemplo de ser manso? Primeiro homem, irmão, Moisés. A Bíblia fala no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3, aleluia, que não existiu nem existirá um homem igual a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde foi humilde de coração, mesmo diante de todas as suas acusações, Moisés ainda orou pelos seus inimigos. Isso é importante. Livro de Números, irmão, capítulo 12, precisamente o versículo 1 e 2. Leia na sua Bíblia, na sua casa, acompanhe neste momento e você vai ver como Moisés nos deu esse belo exemplo. Segundo homem, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, também nos deu esse exemplo de mansidão, quando assim ele estava diante do seu julgamento, sem nenhuma culpa, ele abaixa a sua cabeça e recebe as nossas culpas através da sua morte na cruz do Calvário. Terceiro subtópio fala sobre a verdadeira mansidão. Pessoa, irmão, com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseveração em Cristo Jesus. Só Ele, irmão, é quem pode nos dar a verdadeira mansidão. Glória a Deus. Por isso que assim, irmão, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e através da sua palavra. E a presença do Espírito Santo na vida de qualquer homem é que proporciona suavemente o domínio próprio. Porque não vivo eu, mas como diz a palavra de Deus, Cristo vive em mim. O velho homem foi morto, agora somos uma nova criatura, nascido da água e do Espírito, com um novo pensamento, com um novo raciocínio. Louvado seja o nome santo do Senhor. O quarto tópico, irmão, fala sobre a mansidão, pressuposto conciliação. O comportamento, irmão, conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. Se todos os crentes, nos momentos que estamos vivendo, de cada igreja, desenvolvesse, irmão, esta virtude de mansidão, o Espírito Santo de Deus, ou verdadeiramente esse Espírito tiraria da vida
todos os conflitos na vida de uma pessoa e desaparecia este espírito de conflito. Louvado seja o nome do Senhor. E desaparecia estes conflitos na vida de todos os irmãos. E em lugar de sentimento faccioso, ele apresentaria um espírito de mansidão e de conciliador. Um espírito que traz uma paz ao coração de um verdadeiro cristão. Espírito de conciliação na vida de um cristão. Um espírito que traz agora uma palavra de reanimar aqueles que estão desanimados, que estão abatidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso terceiro irmão e último tópico fala sobre, para haver esta unidade, é preciso ter longanimidade para com o exercício do perdão. Querido e amado irmão, a virtude de longanimidade capacita o crente, o verdadeiro cristão, a ser tolerante com o seu próximo, com os erros das pessoas alheias, e assim liberar o perdão aos ofensores. Não é fácil, querido e amados irmãos, você liberar um perdão pela ofensa que alguém lhe cometeu, mas a Bíblia diz que esta unidade de longanimidade é quem verdadeiramente produz na vida de um cristão esta capacidade de perdoar a quem tem lhe ofendido. O primeiro subtópico, irmão, vamos estudar sobre essa longanimidade, que será um fruto do Espírito Santo de Deus. Não provém de nós, na nossa vida material, mas vem do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão salvo, eleito e comprado pelo sangue do Cordeiro. Longanimidade, irmão, tem o sentido de sermos pacientes, de ter aquela paciência com o seu próximo. Longanimidade, irmão, tem o sentido de ser tolerante com os outros. Longanimidade, irmão, tem verdadeiramente a cortesia para com a vida do próximo. 1 Pedro, irmão, no capítulo 3, o versículo 20, fala sobre a longanimidade na vida para com o próximo. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, irmão, desenvolvendo o crente essa unidade na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que, em geral, irmão, podemos ter essa virtude? O que significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros? Não é fácil, irmão, você ser um verdadeiro cristão, mas é possível o Espírito Santo de Deus lhe dar essa tolerância para que você possa tolerar com aquelas pessoas, aleluia, que tem esta conduta. O apóstolo, irmão, nós também podemos ver que a vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em se irar. Livro de Salmo, no capítulo 86, o versículo 15. Com todo o exemplo da paciência requer a virtude do amor. É o princípio basílico ou basilar, né, de todas as ações de um crente salvo em Cristo Jesus. E o que o apóstolo quer dizer? O apóstolo Paulo nos ensina, irmão, que esta unidade é um pilar firme, que nem uma rocha na vida de um cristão, para que ele possa desenvolver, louvado seja o nome do Senhor, essa unidade. O segundo subtópico, irmão, fala sobre o suposto uns aos outros. Como devemos, irmão, suportar as dificuldades dos outros. Alguém pode até pensar nesse momento: estou vivendo a minha dificuldade difícil, como é que eu vou suportar
Você não vai. É o Espírito Santo de Deus que vai lhe ajudar para você suportar as dificuldades dos seus irmãos em Cristo. Por isso, querido e amados irmãos, durante a nossa jornada cristã, como os verdadeiros cristãos, nós nos deparamos com múltipla situação de hostilidade. No capítulo 14 do livro do Atos, no versículo 22, são meses, momentos conflituosos que a igreja que devemos suportar uns aos outros. O que o apóstolo irmão Paulo e o que o nosso comentarista aqui está nos dizendo nesses últimos dias? Devemos suportar o que os irmãos estão enfrentando. Glória, e orarmos por ele. Aleluia, por esse momento de pandemia, de doença que estamos passando na terra. Por isso que ele diz, como as provações alheias e atitudes carnais, estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Quer dizer, devemos suportar amando os nossos irmãos. O terceiro subtópico, irmão, e o último, fala sobre o perdão, como precisa o amor de um verdadeiro cristão. Precisamos perdoar através do amor em Cristo Jesus. Por isso que diz, o amor é um atributo divino, principalmente nos aspectos fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar com as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados. Quer dizer, irmão, devemos tratar com amor, como você também gostaria que alguém tratasse você. Louvado seja o nome do Senhor. Desse modo, queridos e amados irmãos, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amado, atendendo uns aos outros com um coração puro, cheio de amor para com o próximo, perdoando e sendo perdoado. Quanto esse estilo de vida é adotado pelos crentes na igreja, acaba-se as disputas nos púlpitos, nas igrejas, na pregação, no louvor, no ensinamento da palavra. Quando nós adotarmos o amor para com o próximo, ninguém será melhor do que ninguém. Melhor foi Cristo lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida por mim e por você. A nossa conclusão, irmão, nós vamos ver aqui que o convite de Paulo aos crentes para viver uma vida digna e perfeita unidade de fé. Para garanti-lo, mostramos que algumas virtudes são essenciais na vida de um cristão. Que virtudes são essas? Humildade. A humildade, irmão, fortalece a unidade da mansidão. Quem é humilde é manso. Os conflitos, louvado seja o nome do Senhor. Fala sobre a longanimidade. Quem tem longanimidade sabe lidar com os conflitos na vida sua própria e dos seus queridos e amados irmãos. Através da longanimidade, irmãos, suportamos os erros alheios. Já estudamos. Quando os crentes vivem essa virtude da longanimidade, as dimensões desaparecem, as fraquezas desaparecem, o eu desaparece e o nome de Jesus é glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, essa foi a nossa 11ª lição que estudamos sobre essas 3 unidades de fé, muito maravilhosa, estudamos nesta noite, que se refere unicamente aos cristãos que são humildes, mansos e têm a esperança da longanimidade. Queridos e amados irmãos, neste momento eu irei fazer uma breve oração. Pai querido, Deus maravilhoso, abençoa, Pai, quem está nos ouvindo neste momento. Abençoa nossos irmãos aí da nossa congregação Ebenésia.
toma nas tuas mãos da vitória, repreende toda enfermidade e todo mal. Que esta aula de hoje, Pai, traga aos corações dos irmãos mansidão, longanimidade, paciência, paz, amor para com o próximo, para com toda a humanidade. É isto, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos que estão nos ouvindo neste momento. Amém, Jesus.